Setembro é mês de rentrée política, mas também rentrée do Por Linhas Tortas, que começa à segunda-feira, como sempre, com António Matos da Fonseca. António, muito boa noite e bem-vindo de volta das suas férias. Olá, Alexandra. Correram bem? Muito bem. E o que é que chamou a atenção a estas férias? Foram legais? Bem, foram muito legais. Aquilo que me chamou a atenção foram várias questões. Não muitas, porque eu tentei sair ao máximo daquilo que são as preocupações normais que cada cidadão português hoje em dia tem. Todos temos direito a férias, não é? E todos nós temos direito a férias. E então, queria-lhe dizer que, mais uma vez, quando hoje tive que pensar sobre que temas gostaria de lhe falar, e sobretudo naquilo que se tem passado neste último mês, pensei numa coisa que para mim é quase absurda, que é esta indefinição que muitas vezes existe relativamente ao Tribunal Constitucional no que diz respeito à apreciação das leis. Porque, como sou médico, sabe que nós, na medicina, usamos na nossa linguagem e na classificação das coisas aquilo que se chama o rigor científico. Por isso, quando nós dizemos que um indivíduo tem um determinado problema, nós sabemos exatamente de que é que estamos a falar. E é curioso que, nesta área das leis, parece que se pode atribuir a coisas diferentes, eu diria, a mesma classificação. E isso deixa-me muito surpreendido. Como é que, de uma certa maneira, começando a pensar sobre esse assunto, quando estamos perante esta indefinição de nunca sabermos se as coisas que são propostas vão ser ou não aprovadas, em particular, neste caso, pelo Tribunal Constitucional, fica-me sempre a ideia que, afinal, a maior parte destas leis foram feitas sem terem qualquer tipo de rigor, porque podem ser interpretadas de várias maneiras, por várias cabeças, por vários interesses, tendo em conta que, nestes casos também, depois das leis, em geral, no nosso país, subsiste uma situação muito curiosa. É que dá-nos a sensação que as coisas são feitas de maneira a que, quando uma nova lei é promulgada ou quando a legislação é feita, mesmo pela Assembleia da República ou por um governo, não é? Há sempre a necessidade, depois de alguém, de apreciar essas leis, mesmo que não seja, nestes casos, o Tribunal Constitucional. Ou seja, estas leis são como a caligrafia dos médicos? São piores que a caligrafia dos médicos, porque habitualmente a caligrafia dos médicos é decifrável, pelo menos, pelos farmacêuticos. Não é? E aqui não há farmacêuticos. E parece que, no fundo, estas coisas são todas feitas para haver sempre necessidade de haver pareceres. E se, até um determinado momento no nosso país, cada ministério tinha uma área do direito onde eles próprios, dentro do Ministério, davam os pareceres sobre essas coisas, hoje em dia, cada vez que é necessário dar um parecer, o Estado contrata alguém externamente para o dar. O que quer dizer que, afinal, isto pode ser um grande negócio. Já viu, se os médicos soubessem todos escrever com letra perceptível, não havia farmacêuticos? Havia. Porque a única função deles não é decifrar. Exatamente. É que não podemos dizer que o farmacêutico propriamente dito tem essa função. António, selvagens, além de legais, as suas férias foram selvagens ou foram umas férias tranquilas? Não, as minhas férias foram super tranquilas e, como lhe disse da última vez que estivemos aqui, passei-as exclusivamente em Portugal e estou muito contente por ter feito. Eu fiz parte daqueles que são mais ou menos 70% dos portugueses que este ano contribuíram que o país movesse mais dinheiro dentro dele próprio, quer dizer, gerado por nós próprios. E isso acho extraordinário, que isso possa acontecer com o nosso próprio contributo. Relativamente às selvagens, sabe que ela faz parte de um grupo de questões que, ao pensar sobre aquilo que iríamos hoje falar, me fez pensar numa questão que é: nem sempre aquilo que parece é. E então, eu, como sou daquelas pessoas que sou capaz de não de me contradizer, mas de aceitar que num determinado momento posso ter tido uma opinião que não era a mais correta, hoje volto atrás às selvagens do tempo do presidente Cavaco Silva para dizer que, finalmente percebi porque é que ele foi às selvagens. E ele foi às selvagens, com certeza, por causa do conflito que os espanhóis agora estão a gerar relativamente às questões das 350 milhas marítimas
para a qual o governo português pediu o alargamento do nosso território marítimo, não é? De influência. E por isso não percebi, como a maior parte, me parece, dos portugueses na época percebeu. Aliás, considerou-se uma gafe política até. Exatamente, e eu penso, e ao dizer isto hoje, tiro-lhe o chapéu se realmente a situação foi assim, eu espero que tenha sido assim, eu penso que terá sido assim, foi uma dedução minha que isso terá acontecido por essa razão, que o Presidente da República tenha ido às Ilhas Selvagens para mostrar que aquilo é território português e que nós não abdicamos de todos os direitos que temos relativamente ao facto de termos aquelas ilhas, que neste caso os nossos amigos e irmãos espanhóis querem que sejam, na verdade, são os rochedos. E nós, as Ilhas Selvagens são ilhas, não são rochedos. Devia ter explicado na altura? Pois, eu penso que o Presidente Cavaco Silva é uma pessoa tão cautelosa em algumas coisas que pode ter feito de uma forma propositada o ter, de alguma maneira, ocultado das pessoas a razão principal pela qual levaria a ir às Ilhas Selvagens. E eu posso compreender isso dentro daquilo que é a chamada política internacional. Mas hoje, volto atrás, para lhe dizer que se foi por isso que ele lá foi, então tiro-lhe o chapéu. Acho muito bem, porque nós temos que lutar por aquilo que é nosso, da mesma maneira que hoje os espanhóis também estão a querer lutar por aquilo que eles dizem que é deles, que é o caso de Gibraltar, não é? António Matos Fonseca, perguntar-lhe também pela Síria. Voltamos todos de férias com uma preocupação que não tínhamos, ou pelo menos não tínhamos avaliado, se calhar com a escala certa quando partimos para agosto. Claro, a questão da Síria, neste momento, tornou-se realmente uma questão muito importante a nível internacional, porque, evidentemente, quem teve acesso às imagens de toda aquela gente morta e sem aparentes sinais de danos corporais, percebeu que se tratavam de mortes provocadas por alguma substância química. Diz-se que gás sarin. Exatamente, pois. Diz-se que... Diz-se. No entanto, nós, hoje em dia, não podemos aceitar que esse tipo de armas, que foram banidas e que devem ser banidas em todos os países, possam ser utilizadas. Mas também aí, se calhar, nós estamos a cometer um erro na apreciação, porque, de uma certa maneira, partiu-se do princípio que tinha sido o governo sírio que tinha utilizado esses produtos químicos. Mas, afinal, agora parece que já existe alguém, e em particular uma jornalista que trabalha da Associated Press, que vem dizer que, afinal, ela praticamente tem provas de que quem utilizou isso foram os guerrilheiros e que esses materiais terão sido, de alguma maneira, mal utilizados, mas fornecidos pela Arábia Saudita. O que vem, de alguma maneira, também mostrar que, muitas vezes, exatamente como no problema das selvagens, é preciso muito cuidado quando nós damos a nossa opinião, porque nem sempre aquilo que parece é. Vamos ver agora, com o decorrer dos próximos dias, o que é que vai acontecer, porque sabemos que, em princípio, até quarta-feira, eles terão que tomar uma decisão, tendo em conta que vai ao Congresso norte-americano o plano para invadir Damasco. Invadir, bombardear, exato, aliás, mas Damasco. Tendo em conta também que o Parlamento inglês negou a participação da Inglaterra nesses atos de guerra, com certeza pensando naquilo que aconteceu quando também os americanos apareceram a dizer que havia armas nucleares no Iraque. Fica um mundo mais cauteloso. Os Estados Unidos continuam eventualmente com uma postura bélica, menos bélica do que teriam com Bush, mas fica um mundo desenvolvido mais cauteloso na abordagem destas questões internacionais. Estou a falar justamente pelo que disse do Reino Unido, que noutras alturas foi fotografado Tony Blair ao lado de George W. Bush. Claro, e não só. E não só. E de alguns portugueses também. Sim. Eu penso que a lição do Iraque é uma lição que é preciso ter sido aprendida. Porque, na verdade, depois de tudo aquilo que aconteceu, a única coisa que resultou de tudo foi termos chegado à conclusão que foi um logro total daqueles países que faziam parte daquele grupo, não é? Tudo aquilo que aconteceu no Iraque. Quer dizer, hoje
se tivesse sabido menos de metade daquilo que hoje se sabe relativamente ao Iraque, a invasão do Iraque nunca tinha sido... Éramos todos a Suíça. Exatamente. António Vaz da Fonseca, fogos foi algo que começou mais tarde este ano. Tivemos quase esperança que fosse um ano melhor do que anos anteriores, mas este ano talvez tenha sido em vítimas do lado dos bombeiros dos piores. Sim, eu acho que nós devemos falar sobre os fogos, porque, em primeiro lugar, temos que tirar o nosso chapéu aos bombeiros, sejam eles profissionais ou voluntários. A todos eles temos que agradecer o empenho que eles têm por tudo aquilo que fazem por nós todos como comunidade. Depois dizer que alguns comentários que muitas vezes surgem na comunicação não deveriam surgir, sobretudo quando se acusam determinados grupos de bombeiros de menos capacidade para desempenhar determinados atos que eles depois têm durante o combate aos fogos. Isto porquê? Porque, na verdade, temos que ter em conta que em Portugal só existem 3.000 bombeiros profissionais, mas existem 20.000 bombeiros voluntários. E o bombeiro voluntário é um bombeiro voluntário. E, por isso, esses são aqueles que fazem parte da maioria dos bombeiros que combatem os fogos neste país. É preciso ter em conta duas coisas. Por um lado, que os bombeiros, a maioria deles, são bem preparados. Muitas vezes o que acontece é que o tipo de materiais dos quais eles dispõem não são aqueles mais adequados ao trabalho que eles vão desenvolver. Que faziam. E, por outro lado, é preciso ter em conta também que o Estado em si não faz nenhum tipo de prevenção para que os fogos não aconteçam. E isso é o outro lado da questão. Por isso, eu, por um lado, queria chamar a atenção para o papel extraordinário que os bombeiros desempenham, mas, por outro lado, queria dizer que o Estado deveria empenhar-se mais em fazer cumprir as leis que existem, por exemplo, relativamente à limpeza dos terrenos que é necessário, e, por outro lado, à vigilância, porque nós continuaremos sempre a perguntar porque é que, por exemplo, nestas épocas de fogos, não se disponibilizam indivíduos, como, por exemplo, militares, não é, que estão nos quartéis, para, sabendo quais são as zonas que são mais atacadas pelos fogos, para os pôr de prevenção. E essa vigilância seria uma vigilância que poderia realmente levar a que catástrofes como aquelas que têm surgido ultimamente aconteçam. Fica o nosso piropo à revelia do Bloco de Esquerda aos bombeiros portugueses. Eu diria que isso é uma provocação que no meu tempo... E que me vai devolver para a semana, tenho a certeza. Exatamente. António Matos da Fonseca no Por Linhas Tortas, sempre às segundas-feiras. Para a semana a mais. Até lá.